Então, aqui com relação ao home office, né? E agora, com a reforma trabalhista, em novembro também veio esse trabalho intermitente. Isso também não existia até novembro do ano passado. Foi uma inclusão que eles fizeram do trabalho intermitente. O que seria esse trabalho intermitente? Os funcionários poderão trabalhar durante um período de dias ou horas pré-estipulado em contrato e receber apenas pelo tempo efetivamente trabalhado. Então, as empresas agora, com esse trabalho intermitente, faz um contrato em que contrata a pessoa para trabalhar um determinado período. Você pode contratar uma pessoa, nem aquelas contratações que tinha de dezembro, você às vezes tinha que contratar a pessoa por um tempo maior, no mínimo 3 meses, por causa do período de experiência. Agora, com o trabalho intermitente, você pode contratar por um tempo menor, tá? Você pode contratar a pessoa por uma semana, por 2 dias, 1 dia, entendeu? Por exemplo, é muito bom, esse trabalho intermitente é bom para quem é de restaurante, que às vezes o restaurante de segunda a sexta não tem muito movimento, e aí de quinta a domingo o movimento aumenta, então eles podem contratar pessoas para trabalharem só nesses dias, tá? Esse trabalho intermitente, a pessoa pode ser contratada por várias empresas, tá? Ele não precisa ser necessariamente porque ele é contratado por mim, ele não possa trabalhar para ela. Ele pode estar nas 2 empresas. Só que o que acontece? Você tem que solicitar, comunicar a pessoa um dia antes, chamando ela para trabalhar. Ela pode se recusar a vir, porque ela já pode ter acordado com a outra empresa que ela vai trabalhar, tá? O único inconveniente nesse contrato é que após o término daquele período que ele trabalhou, você tem que pagar a ele tudo. Você paga como se fosse uma rescisão. Mas ele não encerra o contrato. Ele pode continuar. É porque você tem que pagar o que ele já tem devido àquele período. Mas você pode combinar os pagamentos semanais, quinzenais? Não, ao final de cada prestação deve ser feita uma rescisão. A pessoa trabalhou 3 dias, no final do 3º dia tem que ir lá e fazer uma rescisão. Algo que seria pago? Seria pago para ele o que ele trabalhou, aviso prévio, férias, 13º, tudo proporcional. E aí ele recebe, fica. Aí depois ele é contratado de novo. Mas aí quem define o prazo, né, do contrato é o empregador. Na verdade, o contrato dele é um contrato que fica em aberto. Ele pode ser chamado para ficar 1 mês. Mas ele pode ser 1 mês, ele pode ser 3 dias, ele pode ser 1 semana. Só que na legislação que eles botaram o quê? Após o término você paga ele o que tem devido, porque ele não vai ficar nada pendente. Porque o que acontece? Eu posso contratar uma pessoa hoje para trabalhar 1 mês para mim. E aí levar 13 meses para chamar ele de novo. E aí, nesse período, ele poderia ter perdido férias, ter dobra de férias. Então, o que acontece? Eu contratei ele naquele mês, eu paguei tudo que ele tinha direito naquele mês. Dali em diante, ele não tem mais nada. Quando eu contratar ele de novo, eu pago a ele de novo, entendeu? Em caso de obra, pode se usar esse tipo de contrato também. Dependendo da obra, se não tiver problema, pode usar esse tipo de contrato. Você contrata por uma determinada obra, terminou a obra, você paga ele. Entendeu? É um contrato que você faz... Ele pode trabalhar, ele pode ser dias ou horas. Você pode contratar ele para trabalhar horas. É como se fosse a diarista? Eles entenderam esse contrato, esse trabalho intermitente, eles entenderam, né, os legisladores, que teria mais pessoas no mercado de trabalho. Porque hoje a gente tem muitas pessoas no mercado de trabalho que são aqueles trabalhos sem carteira assinada. Porque você vai lá, tipo os garçons mesmo. O garçom mesmo. Às vezes você tem um restaurante em que de quinta a domingo o movimento é maior. E aí você contrata aquela pessoa para ela receber ali no final de domingo e pronto. Com esse contrato era uma forma de fazer com que as pessoas tivessem a carteira assinada, mesmo que ele só trabalhasse 4 dias. Terminou aquele trabalho de 4 dias, ele recebe e vai embora, vai para outro. Igual as promotoras também, né? Eles pensaram basicamente assim, na época de Natal, porque às vezes o período não era um período grande. Um restaurante, ele tinha que contratar um garçom, porque às vezes o garçom era um funcionário dele, ficava sem fazer nada de segunda a quinta, porque o movimento do restaurante é de quinta a domingo. Então você acaba onerando com encargos, não sei o que, para a empresa, em que ele agora, com esse contrato intermitente, ele pode contratar a pessoa só para trabalhar aqueles 4 dias. Entendeu?
O ruim nesse contrato é o trabalho, porque você tem aquele trabalho de que terminou, você tem que fazer uma rescisão dele. Você tem que pagar ele o que ele tinha de saldo salário, o que ele teria de 13º, férias, tudo. Tudo é normal, o seguro só é Seria o Vale Transporte, que é o por lei, né? No resto, tudo normal. Agora, a única coisa que tem é que você tem que terminou, você tem que pagar ele. Independente se fosse dias ou 5 anos. Independente. Terminou o contrato, você paga ele. Tá? Tudo igual, tá? Nessa modalidade, não há necessidade da anotação na CTPS. Mas o bom é que se for, o que tem a mais não prejudica, entendeu? Mas aí cada vez que for contratar, tem que anotar? Não, ele tem um contrato só. Um contrato. O que vai ter é que você vai dar baixas, que o contrato dele é um contrato intermitente. Para cada serviço que ele fizer, você vai dando as baixas nele, mas ele vai ser um contrato só. No caso, para a empresa, não seria melhor contratar terceirizado? Mas o terceirizado, você tem uns encargos que você paga para uma empresa terceirizada, entendeu? Por exemplo, ela deu um exemplo aqui, uma obra. Às vezes eles querem contratar para uma determinada obra, ficar 2 meses numa obra. Pode ser um contrato intermitente? Pode. Ele contrata a pessoa para aquela obra, ficou 2 meses e paga. Não vai mais usar o cara. Um restaurante, contratar terceiro é ruim, porque você não vai ter aquela pessoa diária. Num restaurante, num garçom, você pode contratar para 4 dias. Aqui o período desse contrato, né? O período de janeiro a abril de 2018. Você, se fosse fazer, Em maio, tem que fazer um outro. Nesse aí não. Não, você fica em aberto. Só que você vai. Você tem que fazer o quê? Você tem que convocar ele. Ele pode se recusar, porque ele pode estar com outra empresa. E esse contrato não impede dele ter múltiplos vínculos, tá? Essa convocação pode ser através do WhatsApp? Pode. Você pode ter uma convocação, só que você tem que fazer uma convocação com 24 horas antes. A pessoa, né, o funcionário não se pronunciando é como se fosse uma recusa. É como se ele não tivesse aceitado aquela convocação, tá? Antes eu falei basicamente das pessoas que tinham contratos com a empresa, mas você pode ter alguns, não é funcionários, prestadores de serviço que são chamados autônomos. Quem são chamados autônomos? São aquelas prestações de serviço pessoa física, diferente da pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica é por nota fiscal que vai para a contabilidade. O autônomo pessoa física é aquela pessoa que você contrata, ele não é funcionário da empresa, não tem vínculo com a empresa. Você contrata ele para ele prestar um determinado serviço. Com a lei da terceirização, com a nova lei de terceirização, o autônomo, ele pode ser um autônomo exclusivo. Antes da lei da terceirização, o autônomo não poderia ser exclusivo. Ele teria que ser ele ter outros vínculos, né? Para não caracterizar o vínculo empregatício. Que vocês podem perguntar assim, pô, mas então eu contrato um autônomo para fazer o que eu faço, que hoje muitos empregados fazem. Só que tem aquele pequeno detalhe do critérios que levam a caracterizar o vínculo, tá? Antes o autônomo não poderia fazer, não poderia ter prestação de serviço da atividade fim da empresa. Com a lei da terceirização também, agora se pode terceirizar a atividade fim da empresa. O que seria isso? Eu lá na empresa, a gente é uma editora. Eu poderia terceirizar alguns outros setores, mas eu não poderia terceirizar minha editoração. Minha parte de editoração não poderia ser terceirizada. Hoje já até posso usar autônomos na minha parte de editoração. Isso não descaracteriza. Mas uma coisa que o Ministério do Trabalho já soltou, em que ele considera que é caracterizado o vínculo, é a subordinação. Que antes a gente falava nos 5 critérios que considerava como vínculo, que era assiduidade, subordinação, pessoalidade. Eram considerados que se tivesse esse tipo de característica no contrato, caracterizava como vínculo empregatício. O Ministério do Trabalho falou que a única coisa que agora ele vai ver se caracteriza ou não é a subordinação. O que seria isso? Eu posso ter um pessoal terceirizado de auxiliar de limpeza. Eu, como funcionária da empresa, eu não posso dar ordens para eles. A empresa terceirizada tem sempre que ter um supervisor
seria a pessoa responsável pelos funcionários. Eu teria que questionar a ele os problemas que ocorrem e ele falar com os empregados, para não caracterizar que eu estou dando ordem para eles. Porque, comumente, uma das grandes... a grande parte dos processos trabalhistas que tem são pessoas que trabalham de terceirização pedindo vínculo com... Porque é aquele negócio, né? A pedra grande e a pedra pequenininha, né? Você vai olhar para a pequenininha, você vai olhar para a pedra grande. Vai querer a pedra grande, que é a empresa. Então, muitas pessoas entram na justiça reclamando de vínculo com a empresa que prestava serviço. E aí, uma das características que eles davam era isso. Tem que ter assiduidade. Ficava controlando o meu ponto, que eu chegava às 8 e saía às 5. Me dava ordens, dizia o que eu tinha que fazer todo dia. Então, isso aí o juiz já caracterizava que era um vínculo. Trabalhava lá, 10 anos. E uma das principais, grandes problemas que tinham às vezes, é que as empresas trocavam as empresas prestadoras, mas os empregados eram os mesmos. Sabe, aquele assim, eu sou empregada dessa prestadora, aí terminou o contrato com aquela prestadora, e vai para uma outra, só que eu vou junto, e eu continuo no mesmo lugar, e vou ficando, né? Então, isso também era uma das coisas que eles caracterizavam muito. E agora, com isso, o autônomo a mesma coisa, porque o autônomo pode não ser por uma empresa terceira, ele pode ser um autônomo que presta serviço. Vamos dizer que você precise fazer um projeto, não sei, alguma coisa de algum projeto em que uma pessoa que faça esse tipo de projeto, você vai contratar essa pessoa e você quer esse projeto pronto em 6 meses. Só que você não pode estipular para essa pessoa que ela tem que vir todo dia, de 8 às 5, você dizer, não, faz assim. Não, é ela que é autônoma. Tem 6 meses para concluir. Se ela quiser aparecer na empresa, ela aparece, mas se ela não quiser, ela tem que, ao final do prazo que eu dei, ela tem que me apresentar o projeto. Então, é isso que não caracteriza o vínculo. Aquela coisa da pessoa ir todo dia, fazer aquilo, e ficar debatendo, aí eu falo, faz assim, e isso pode dar uma caracterização, tá? Porque o autônomo, ele é contratado para prestar um serviço. Quanto tempo ele vai levar é o que está atrelado no contrato. Se ele vai me dizer que vai me entregar em 30 dias, ele tem que me entregar em 30 dias. Se ele não me entregar em 30 dias, aí já é outra história. O Tá? MEI se encaixa aí? Oi? MEI se encaixa como autônomo? Não, o MEI é diferente. O autônomo é aquele que você paga através de RPA. O MEI é como se fosse um microempreendedor individual, como se fosse uma PJ, como se fosse um PJ. Ele tem que ter nota, tudo direitinho. O MEI pode contratar um autônomo? O MEI pode contratar um autônomo? E eu sei que o MEI pode contratar empregado, agora autônomo, acho que não, mas posso dar uma olhada. É a mesma pergunta. Se o MEI pode ser um autônomo? Não, o MEI na verdade, ele pode ser, não é um autônomo, ele é um PJ, como se fosse uma pessoa jurídica. Ele vai fazer, só que no final ele vai dar nota fiscal, é diferente, os encargos são diferentes de uma pessoa física. O autônomo que eu estou falando aqui é uma pessoa física que tem PIS e que vai fazer um contrato, ele, pessoa física, com a empresa para fazer um determinado serviço. Por exemplo, lá na empresa a gente contrata um pintor. Ele é um pintor, pessoa física, e vai lá e faz as pinturas da empresa. A gente paga a ele pelas pinturas. Nós temos um advogado, que ele é pessoa física, que ele presta serviços para a empresa. Ele recebe para fazer essa prestação de serviço, tá? Diferente de uma pessoa jurídica. Mas o autônomo, no caso, ele só recebe pelo que ele faz, ou todo mês ele vai ter o salário dele? Ele recebe Não, ele pela prestação de serviço. Por exemplo, você pode ter o advogado que nós temos lá. Ele tem um contrato, que o contrato dele é um contrato sem data fim. Ele presta serviço como advogado e aí ele tem todo mês um valor. Mas pode ser um autônomo que seja só por um determinado período. Em 30 dias ele vai preparar o que tem que fazer. Você vai ganhar tanto ao final da prestação de serviço. Aí depois ele pode não voltar mais. O que a legislação permitiu é que, por exemplo, esse advogado, antes, ele teria que trabalhar em várias empresas.
Hoje a legislação permite que ele seja só meu advogado, só meu, exclusivo meu. Não caracteriza como vínculo. Entendeu? Como é que funciona a PJ? PJ? Isso. PJ é tipo jurídico. Você tem que ter o contrato, né, como jurídico, só que ao final ele dá uma nota fiscal que fica mais na parte financeira. Mas tem alguma regra de caracterização do vínculo ou segue o mesmo modelo? Olha, o que comumente acontece de caracterização de vínculo é quando, por exemplo, que algumas empresas costumam fazer isso. Pegar todo o corpo diretivo dela e o presidente e fazer eles serem PJs e continuarem trabalhando. Isso caracteriza vínculo. Porque eles chamam, na legislação se chama pejorização, que era um funcionário da empresa, foi rescindido o contrato dele, ele virou PJ. Isso, se ele entrar na justiça, isso caracteriza vínculo. É diferente de uma PJ por prestação de serviço. Isso, na legislação, é chamado de pejorização. A justiça vê isso como pejorização, que é o quê? Para evitar os encargos. Principalmente no corpo diretivo, que são os salários mais altos. Tá? É diferente de um PJ-PJ. Isso aí eles não veem com bons olhos, não. Porque eles notam logo que tinha um contrato, rompeu o contrato e virou PJ. E aí eles veem como sendo uma caracterização de pejoração. Em duas situações, que você me fala que os dois são autônomos. Eu, onde eu trabalhava, era um sindicato da Marinha, mas como era pequeno, a gente não tinha setor de TI. Então, quando dava algum problema no computador, de fazer formatar, fazer qualquer coisa na rede, eles contratavam um rapaz. Aí eu sei que esse era prestador de serviço, ele não tinha vínculo nenhum, só quando precisava. Mas a gente também tinha dentro do sindicato, que era o filho do presidente, que também entendia informática e tinha uma empresa. Mas ele também prestava serviço quando precisava. Mas esse, o filho do presidente, ele recebia todo mês. Mas ele não aparecia lá só quando precisava. Isso aí. Ele recebia só quando trabalhava. Vamos lá. Então, ele era filho do presidente, então ele já tinha todo mês, né? Se por acaso depois o presidente mudasse, ele não gostasse, não sei o que, ele ia lá reclamar vínculo. Com certeza ele ia ganhar um vínculo. Todo mês ele recebia. Se ele comparecia ou não, já era outra história. Porque vocês deixavam ele não precisava trabalhar. Porque assim, para você ter salário, você tem que dar a contraprestação de serviço, que é o seu trabalho. Mas ele recebia um salário em casa, porque ele não ia. Então, ele caracterizaria o vínculo. É um home office, né? Ele ficava em casa. E ainda a outra, ele ficava de... Não, ainda ficava de sobreaviso, né? Porque se precisasse, chamava. Ainda tinha isso. Ainda tinha isso, ficava de sobreaviso. Mas, assim, efetivamente, o autônomo era o outro, rapaz. Ele já era um funcionário mesmo, só que com outra conotação, entendeu? Com outra conotação, entendeu? Basicamente. Pode não ter, sei lá, um TI mesmo. E aí um técnico do TI vai lá e presta um serviço, ele pode ser um autônomo, pessoa física, tá? Com a reforma trabalhista não precisa ser de modo eventual, mas continua sendo sem vínculo empregatício. Você não tem aquela coisa assim de ser uma vez ou outra. Você pode chamá-lo mais vezes, mensalmente, não tem problema nenhum. O que fará a grande diferença entre um contrato de autônomo e o contrato de CLT é a subordinação, que é o que o Ministério do Trabalho elenca. Mas eu, assim, uma recomendação. Fiquem atentos à pessoalidade, a assiduidade, porque juiz é que nem bumbum de neném. Juiz é que nem bumbum de neném. Ninguém sabe o que vem dali. Então, a cabeça do juiz, assim, sai coisas mirabolantes. Então, eles falam na subordinação, mas assiduidade, de você ter folha de ponto... A reforma limitou, então, a só uma característica. Eles dizem que eles estão olhando isso, a subordinação, mas pensem na assiduidade, na pessoalidade, entendeu? Também como sendo assim... O ideal é que se faça aquele trabalho cumpra e você não mantenha, né? Assim, não é nem manter, eu digo assim, você pode contratar um prestador de serviço, mas não fica no pé do prestador de serviço, não pede que ele compareça na sua empresa de 8 às 5, entendeu? Ele vai prestar o serviço dele, o que está no contrato ele tem que fazer em 30 dias ele tem que te apresentar. Então, assim, porque tem algumas coisas que podem caracterizar, entendeu? Eles dizem no caso de subordinação, de você dar ordem, Então, assim, antes de qualquer coisa, vai prestar um contrato para alguém fazer alguma prestação de serviço, diz o que quer.
eu quero assim, 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 bota tudo no contrato que tem que fazer assim, assim, para não dizer que foi, eu quis assim, você aí mudar o contrato, a pessoa, entendeu? Para não caracterizar. A minha empresa tem uma pessoa que ela presta serviço 2 vezes na semana. Mas ela já faz há 18 anos na empresa. Nossa. Ela era funcionária e virou isso ou não? Então menos mal. Então vamos lá. Aí isso acarreta o quê? Nesse quadro do autônomo? Não sei, depende. Por quê? Tipo de prestador de serviço. É um prestador de serviço. Ela deve receber por RPA. Ela recebe por aquele recibo de prestação de autônomo. Isso. Ela ir 2 vezes na semana é aquele negócio. Foi uma exigência que fizeram que ela fosse 2 vezes? Ou... Ela tem um horário, de 7 às 4. Aí assim, 18 anos, de 7 às 4 já é um vínculo. Se ela entrar na justiça, ela vai pedir vínculo. Entendeu? Ela vai pedir vínculo. Porque você tem que estar... assim... Não quer ter... Você ainda tem apunhação, mas não quer ter tanta apunhação, bota uma empresa de terceiros. Mas mesmo tendo empresa de terceiro, pede um supervisor e fala com o supervisor. Porque se falar direto com o empregado... E acaba que passa tanto tempo, no caso dela, que assim, Olha, é tão comum você ter contrato, mesmo que seja por empresa de terceiro, você tem a empresa de terceiro aqui. Aí você tem os empregados na empresa. E aqueles empregados, você sabe que é empregado legal, bom, faz serviço legal. Terminou o contrato com aquela empresa de terceiro, você vai contratar outra. Olha, mas leva fulano, ciclano, beltrano, que eles são... Aí vai eles para outra empresa. Aí continua no mesmo local de trabalho, fazendo as mesmas coisas, só que são empresas diferentes. Aí vai, passa, terminou o contrato, mas leva ciclano. Nisso já são 20 anos. Entendeu? E aí, se ele vier dizendo com a história, quando sair, vai pedir vínculo, gente. São 20 anos trabalhando na mesma empresa, só que mudou de 3 empresas diferentes. Entendeu? Então, assim, é complicado. Mesma coisa ruim também, por exemplo, é uma coisa que... eu acho que o mais certo seria contratar mesmo como empregado, entendeu? Gostou do cara, contrata logo, né? Era melhor, mas tem empresas que fazem porque às vezes... Mas sabe o que é uma coisa às vezes pior? Vem o empregado na empresa. Aí o empregado resolve sair da empresa. Aí depois a empresa vai contratar ele para prestar serviço para a empresa. E aí ele fica prestando serviço, entendeu? É no mesmo. São aqueles passivos que às vezes as empresas têm. E não é uma nem outra não, tem vários. Não é nem caso de servir antes ou não. Sabe o que às vezes acontece? Teve um caso na empresa. A menina veio. Só que ela era uma funcionária que ela não consegue trabalhar de dia. Ela é da noite. Ela só consegue produzir à noite. Não vai entender. De dia, ela não conseguia produzir porque ela estava de dia. Ela só consegue trabalhar de madrugada, gente. E aí ela saiu da empresa, mas ela continua prestando serviço porque ela faz de madrugada. E ela apresenta serviço. Aí a produção dela melhorou, porque ela está trabalhando de madrugada, que ela gostava. E na empresa ela não tinha como trabalhar de madrugada. Ela tinha que trabalhar no horário da manhã e da tarde. E ela não conseguia produzir. Tem doido para tudo. Então... Entendeu? Aí assim, ela agora produz bem mais, porque ela faz de madrugada, ela só consegue, ela não dorme, ela fica de madrugada fazendo, ela só dorme de dia. Então ela troca o dia pela noite. Aí tem doido pra tudo. O pagamento será comprovado por RPA, recibo de pagamento autônomo, que é aquele recibo que, se vocês forem ver no anexo, tem um modelo dele lá, tá? O que incide no pagamento do autônomo? É o ISS, que são serviços, imposto sobre serviços de qualquer natureza. Aí tem que se observar a legislação municipal, tá? A respeito do contribuinte individual, se ele vai ter ou não ISS, tá? O INSS, que na verdade o autônomo, toda prestação de serviço dele vai reter 11%. O autônomo, diferente da gente, não entra naquela escala de 8, 9 ou 11, dependendo do valor, não. Qualquer valor de pagamento para o autônomo, até R$100 é 11%. O autônomo só tem 11% de retenção para a pessoa. E a empresa recolhe a parte patronal, que é os 20% já padrão, tá? Independente do valor do autônomo, sempre 11%. E o imposto de renda, se ele estiver dentro da faixa de imposto de renda, ele entra lá naqueles critérios da faixa e a gente tem a retenção do imposto de renda, tá? Saúde, higiene e medicina ocupacional. Alguma dúvida com relação ao autônomo, gente? Alguma dúvida de autônomo? Se a pessoa contratar um autônomo
já trabalha de carteira assinada, alguma coisa assim. Tem aquela questão do teto, né? Do desconto de INSS ou não. Se você contratar um autônomo que ele já tem outro emprego, que ele trabalha em outro emprego, primeiro que ele não pode fazer no mesmo horário. Porque não pode, ninguém pode ter concomitância de horário, ele vai ter que fazer em horário diferente. Se ele tem a retenção do INSS, do INSS na outra empresa, ele tem que levar para você não descontar dele o INSS, mas o imposto de renda ele vai ter de qualquer jeito. Ele só fica isento no... mas aí tem que ver se onde ele trabalha ele já não recolhe. Se ele lá recolheu o teto, você não desconta nada. Se ele lá não recolheu o teto, você desconta a diferença para chegar no teto. Tá? Mas isso ele tem que vir com uma declaração e tem que saber quem vai pagar ele primeiro. Porque às vezes é você que vai ter que mandar para lá. Porque se lá ele é mensalista e você paga ele prestou o serviço e você pagou, aí você tem que informar para eles reterem lá, tá? Para eles compensarem lá. Lembra que eu falei para vocês sobre saúde e segurança no trabalho? Então, isso se chama SESMIT, né, nas empresas. Em algumas empresas, o SESMIT não faz parte do RH, é um braço do RH, mas a maior parte das empresas hoje em dia, então mais com a inclusão do e-social, talvez o SESMIT vai ter que ser atrelado ao RH. Porque no e-social, muitas das informações é com relação à parte do SESMIT, que são, a maior parte das tabelas são com base nisso aqui. A segurança do trabalho é o responsável pela segurança e o bem-estar físico dos empregados, tá? Essa responsabilidade, ele sai na NR4, porque toda a parte de segurança, existem normas regulamentadoras. Então, cada norma regulamentadora vem dizendo uma determinada situação. A NR4 fala com relação à parte de técnicos de segurança e de engenheiros de segurança. Como é isso? Como eu falei com vocês, as empresas existem grau 1, 2, 3 e 4. Então, dependendo do grau, você pode ter ou não técnico de segurança. A legislação exige que você tenha ou não, ou 1 ou 2, tá? Nesses graus, você pode ter que ter técnico e engenheiro. Dependendo do grau, você tem que ter técnico, engenheiro e médico do trabalho, tá? Então, é isso que a CNR4, ela fala, basicamente. No curso tecnólogo de RH, tem essa matéria, tinha uma matéria só sobre segurança do trabalho. E aí, eles fazem, nessa NR4 fala sobre isso, que dependendo do grau, você pode ser uma empresa que você tenha que ter técnico de segurança. Aí você pode ter 1, 2. Aí você tem que ter técnico de segurança, mais engenheiro do trabalho. Técnico de segurança e mais um médico do trabalho, tá? Mas tem graus que não pedem, e aí você pode ter empresa de terceiros, onde tem essa parte toda, tá? E a medicina, esse aqui, a segurança, seria aquela coisa que no final sai o PPRA, né? Que é aquele Programa de Prevenção de Risco Ambiental. E tem o PCMSO, que é Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Tem os dois controles, que são feitos anualmente, tá? A medicina do trabalho é responsável pela saúde, e o bem-estar físico dos empregados, que são executados por médicos de trabalho, aplicados normalmente naqueles casos de admissão, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional, tá? E eles são pela NR07, a norma regulamentadora 07 fala da parte de medicina. Cada NR fala sobre um ponto. Aqui nesse quadro, ele está bem pequenininho, não sei se vocês aí está melhor. Lembra que eu falei sobre o grau de risco? Tem os graus de risco. E aí tem empresas de 50 a 100 empregados, ela, se for grau de risco 4, tem que ter um técnico de segurança. Se ela for grau de risco 1, 2 ou 3, ela não precisa, tá? Se ela tem de 101 a 205 empregados e for de grau de risco 3, ela tem que ter um técnico de segurança. Se ela for de grau de risco 4, ela tem que ter um técnico de segurança. Ela tem que ter tempo parcial, um engenheiro do trabalho, que é aquele que trabalha 3 horas, e um médico do trabalho para trabalhar 3 horas, se for grau de risco 4. Então, esse quadro ele vem trazendo todas as empresas e quantidade que tem que ter, tá?
como eu falei para vocês, a minha é grau de risco 3. Então, eu estou aqui nesse critério de 251 a 500, eu tenho que ter 2 técnicos de segurança, que tem que ser registrados e ficar na empresa. Por lei aqui, eu tenho que ter os 2. Não preciso ter um médico nem um engenheiro, tá? Mas é em cima desse quadro que é feito o direcionamento do SESMIT. Aqui, nesse caso aqui, ó, empresa de 3.000 a 5.000, quem é grau de risco 4 tem que ter 10 técnicos de segurança. Tá? O PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele é um laudo anual, todo ano... Oi? Esse slide vocês disponibilizam? Eu acho que tem no anexo, não tem? Não, é esse aqui, ó. É porque não dá pra Aí tá bem pequenininho? Eu anotei que tem algumas coisas, se a gente procurar na internet a gente acha, né? Ou não? É o dimensionamento do SESMIT. Também tem, é. Ele vem dizendo os graus, entendeu? Porque sempre tem que seguir pelo grau de risco da empresa. Ah, dos outros?